Desde o princípio, a palavra de Deus sempre foi atacada pelo lado opositor. Em Gênesis, no capítulo de número 3, na famosa passagem da tentação, Satanás, na figura da serpente, deturpa o que Deus havia dito ao homem. No Novo Testamento, em Mateus capítulo 4, Satanás tenta colocar em xeque a identidade de Cristo, uma vez que essa identidade fora confirmada pelo próprio Deus no capítulo anterior, quando Deus disse: "Eis o meu Filho muito amado, no qual está todo o meu contentamento, a minha afeição." E quando ele começa a tentar Cristo, ele já diz assim: "Se és Filho de Deus." E logo depois, a palavra diz que ele ainda usa da Sagrada Escritura para tentar Cristo Jesus. Enfim, o inimigo persegue incansavelmente os princípios de Deus, tentando inutilmente destruir, adulterar, menosprezar. E se existe algo que nós precisamos reconhecer, é que há uma intensa e diabólica pregação contrária à pregação de Deus. Os valores, os princípios cristãos estão sendo combatidos e no lugar deles está sendo ensinado o contrário. A verdade não é mais absoluta, mais relativa, e é claro que tudo isso sempre existiu, mas tem evoluído nos últimos tempos. E toda essa tenebrosa realidade é o que nós podemos chamar de inversão. Já disse alguém que uma mentira repetida 1000 vezes acaba tornando-se verdade. E é o que estão tentando fazer nos dias de hoje para tentar destruir a única verdade de Deus. Estão multiplicando intensamente a mentira para que o errado pareça certo e o certo pareça errado. Mas eu venho aqui dizer que ainda que a maioria pratique o errado continua sendo errado. E ainda que a minoria esteja apegada ao certo, o certo continua sendo o certo. Nós já fomos alertados a respeito da realidade do anticristo, como por exemplo na primeira carta de João, no capítulo 4, nos versos 1 até o 4, nós encontramos o registro dessa verdade. Mas eu quero destacar para vocês o versículo 3, onde diz assim: "Todo espírito que não proclama Jesus, esse não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, de cuja vinda tendes ouvido e já está agora no mundo." Anticristo, ou seja, aquele que se opõe a Cristo, aquele que é contrário a Cristo. O apóstolo Paulo também, na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, no verso 4, escreve sobre o adversário que se levanta contra tudo que é divino e tudo que é sagrado. No livro de Daniel, no capítulo 7, no verso 25, nós também lemos algo interessante. "Proferirá insultos contra o Altíssimo e formará o projeto de mudar os tempos e a lei." É claro que essa profecia aqui se refere a um outro personagem na Bíblia Sagrada, mas nós podemos sem medo atribuí-la a Satanás e aos seus ministros das trevas, pois é exatamente isso que o inimigo tem feito e tem buscado implantar no mundo, ou seja, uma cultura da blasfêmia contra Deus, do insulto contra Deus, tem tentado mudar os tempos, a lei, formulando ideologias, mentiras, para assim ir abafando a palavra de Deus, os princípios do eterno. O errado é propagado, enquanto o certo é perseguido. Os que se entregam ao pecado são elogiados, exaltados, enquanto os que buscam a santidade são ridicularizados, são menosprezados, são perseguidos. Estão coisificando o ser humano e humanizando as coisas, os animais e até mesmo Deus. Estão endeusando o ser humano e humanizando Deus. Estão amando as coisas, estão usando as pessoas, estão pregando contra o modelo de família tradicional instituída por Cristo. Estão tentando defender e pregar que a união de casais com pessoas do mesmo sexo é certo. Estão tentando implantar em nós a mentira da ideologia de gênero e tantas outras afrontas. Nesses tempos de inversão nós temos visto. A palavra de Deus diz em Provérbios, no capítulo 16, verso 16, "Adquirir a sabedoria vale mais que o ouro. Antes adquirir a inteligência que a prata." Mas nos tempos de inversão, tem buscado mais aquilo que aparentemente tem valor aos olhos, a prata, o ouro,
do que valorizar a inteligência e a sabedoria. Esse versículo aqui fala exatamente sobre inversão, valorizar aquilo que não tem valor e desprezar o que de fato tem valor. Mas há a garantia da punição divina e severa para tais afrontas. Isaías, no capítulo de número 5, verso 20, diz assim: ai daqueles que ao mal chamam de bem e ao bem de mal, que mudam as trevas em luz e a luz em trevas, que tornam doce o que é amargo e amargo o que é doce. Deus vai tratar de punir esses que promovem a inversão. E até mesmo no ambiente da fé tem acontecido uma verdadeira inversão. E é no ambiente da fé onde essa realidade se torna mais terrível ainda. Muitos têm procurado ser servido por Cristo e as pessoas, ao invés de servir a Cristo e as pessoas. Muitas pessoas têm procurado as coisas em primeiro lugar e não o reino de Deus. Muitas pessoas têm ido atrás das bênçãos em primeiro lugar, ao invés de ir atrás do Deus das bênçãos. Muitas pessoas têm acompanhado os milagres, ao invés de os milagres acompanharem tais pessoas. Meu irmão, tem acontecido a realidade de precisarmos ver para crer, ao invés de crer para depois vermos. Muitas pessoas também querem receber para depois dar. Quanta gente não diz, quando eu tiver, eu então doarei. Mas a verdade bíblica, a verdade da palavra de Deus é que nós precisamos crer que ao entregarmos, assim nós estaremos ganhando. Essa palavra vai de encontro à realidade de um mundo onde as coisas estão fora do lugar. Essa palavra vai de encontro à realidade de um ambiente de fé onde as coisas estão fora do lugar. E é preciso que a palavra volte a ocupar em nossos corações, em nossas mentes, em nosso dia a dia, em tudo o que diz respeito à nossa vivência, o seu devido lugar. É preciso que coloquemos a palavra de Deus no lugar que lhe pertence. E não só isso, que a obedeçamos. Que Deus abençoe sua vida e que nós possamos viver a palavra de Deus, a verdade de Cristo.